Olá, gente, sejam bem-vindas e bem-vindos mais uma vez à nossa série de vídeos críticas às produções acadêmicas e metodológicas. Dessa vez temos o prazer, de comentar aqui um artigo intitulado Documentação Narrativa de Experiências Pedagógicas, Saberes Docentes do Ensino Médio Rural a partir da realidade da escola, que foi publicado por um colega meu, o professor Adelson Dias de Oliveira, professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, uma pessoa querida que eu tenho muita estima. Então esse artigo ele foi publicado juntamente com Jane Adriane Vasconcelos Pacheco Rios, que é a professora Jane Adriana. Esse artigo, Documentação Narrativa de Experiências Pedagógicas, ele foi publicado na revista Margens, é uma revista espanhola, Revista de Educação da Universidade de Málaga, este ano, em 2020. E é um artigo, para além da minha relação de estima, sobretudo com o professor Adelson, é um artigo muito interessante e que possibilita aí alguns comentários, algumas reflexões, que esse é o intuito dessa série, trazer discussões do ponto de vista metodológico e também do ponto de vista do conteúdo, também, e falar um pouco ainda da escrita, Em relação ao conteúdo, é interessante porque esse artigo ele vai mostrar que nem sempre os escritos eles estão fechados em caixinhas, ou seja, há sempre um certo hibridismo na forma como a gente pode perfilar, desenhar o perfil do tipo de texto, do tipo de manuscrito. Então trata-se, na verdade, de um artigo que faz um relato de pesquisa, e aí é uma pequena digressão, é curioso porque a gente pensa que relato é só relato de experiência, É o relato, na verdade, o artigo, chamado artigo, convencionalmente entendido, o artigo científico como fruto da pesquisa, ele é também um relato de uma pesquisa, você conta como foi a pesquisa, Então, esse artigo do professor Adelson e da professora Jane Adriana é um relato de pesquisa, então eles falam da pesquisa dele, mas é também um artigo que faz uma discussão sobre o método, Ele reflete sobre o método, justamente que é o método da documentação narrativa, É um texto que ele é muito bem escrito, acho que serve como um exemplo aí, inclusive assim, até a forma como eles organizam a introdução, E do ponto de vista do método, eles vão trabalhar, obviamente, com esse dispositivo chamado Documentação Narrativa de Experiências Pedagógicas, especificamente a documentação narrativa, que é uma variação, digamos assim, claro, sem diminuir, mas ela está no conjunto das chamadas pesquisas narrativas, mas ao mesmo tempo os autores eles lançam mão, por exemplo, do movimento hermenêutico, para possibilitar a conversa em rede colaborativa de todo o processo. Quer dizer, é um dispositivo da documentação narrativa, mas eles trazem elementos da hermenêutica, Eles consideram também, como, do ponto de vista do método, como uma pesquisa formativa, porque ela provoca a autoformação à medida em que os sujeitos refletem sobre a ação pedagógica, E aí também é curioso, porque a gente encontra também elementos das ideias da importância da reflexão e da dialética entre a reflexão e a ação, o quanto pensar sobre de um modo mais sistematizado, organizado, partilhado,
ajuda a gente a mudar a nossa prática, né? Interfere na ação, portanto, e novamente refletir sobre essas ações geram novas mudanças e assim por diante, né? E os autores também situam, do ponto de vista do método, a pesquisa como uma pesquisa-experiência, ou seja, é uma pesquisa que se interessa por essa dimensão da experiência. Então vejam aí o hibridismo, né? Que é uma coisa muito interessante, né? Normalmente as pesquisas qualitativas interpretativas, né? Elas trazem essa característica, né? Desse hibridismo, né? Isso não significa qualquer coisa, né? Fazer qualquer coisa, mas significa uma composição, né? Assim como na música, que você tem que levar em consideração a harmonia, a melodia, né? O compasso, o ritmo, né? Na escrita também, tá? E aí os autores colocam, né, que a construção desses momentos, mobilizada por etapas distintas e estratégicas, porque eles vão descrever entre aspas, um passo a passo do método, né? Como as oficinas de escrita, o seminário teórico metodológico, o laboratório, a clínica de edição, compõem um movimento investigativo formativo que desencadeia a ação da documentação narrativa em meio às bases teóricas da pesquisa formação-ação, né? Aí fica bem claro a composição, mas ao mesmo tempo não é qualquer coisa, porque há uma caracterização do dispositivo da documentação narrativa, né? Então você tem toda a questão das oficinas, da escrita, as estratégias, o laboratório e a clínica de edição, a composição e o movimento do processo e o produto também, né? Que eles, nesse dispositivo, ao final, os sujeitos eles têm um produto escrito, né? E claro, esse produto vamos dizer assim, é o epifenômeno, né? De todo um processo vivido, de toda uma experiência que atravessou a formação desses sujeitos, né? É um bom exemplo também, o artigo traz um bom exemplo, como eu tinha colocado anteriormente, de uma introdução, né, que consegue articular contextos, pressupostos, métodos, dando uma visão geral do artigo. Acho que eu tenho visto assim, muitos artigos e tenho gostado, né, dessa forma de escrita, né, introduções que apresentam já de um modo geral a escrita. Isso facilita o leitor a se situar no texto e entender o texto. Então não só a introdução, assim, não só do ponto de vista do contexto, do problema, mas uma introdução que é também uma apresentação. É como se fosse quase que um resumo expandido, né? É muito interessante. Então é isso aí, espero que tenham gostado.